Olá, eu sou Cláudio Dias Batista e hoje nós vamos debater aqui um assunto interessante que é o assunto do dano moral. Quem já não ouviu falar sobre dano moral, sobre empresas que colocam o nome da pessoa no SPC e depois acabam sofrendo as consequências? Para esse debate, essa mesa redonda, nós convidamos aqui a doutora Milena Oliveira, também conosco a doutora Marcela Patekoski e o doutor Murilo Padilha Zanetti. Bom, vamos tentar entender primeiro o que é dano moral. Doutor Murilo, na sua opinião, o que é o dano moral? Como é que a gente podia conceituar o dano moral? Dano moral nada mais é, doutor, do que o que acontece. Um ato ilícito ligado por quê? Por um nexo, um nexo entre esse ato ilícito que resultou em um dano, que tem natureza moral. A natureza moral o que é? É no psíquico, dentro da pessoa, no íntimo. O dano moral dessa forma, ele não pode ser objetivar isso é dano moral. Depende muito da pessoa. Algumas pessoas falam em você poder se ofender, né? Na verdade, ninguém pode ofender ninguém. É uma realidade isso, né? Eu decido se eu estou ofendido ou não com o que estão me falando. Por exemplo, falam, você é feio. Eu dou risada, né? Mas outras pessoas vão pegar isso e falar, eu estou ofendido com isso. O dano moral, doutor Murilo, é quando você consegue atingir isso, consegue passar dessa barreira? Exatamente. Temos que pensar o quê? Existe o limite tolerável. O mero dissabor não é um dano moral. O dano moral é quando realmente aquela frustração, aquela dor interna na consciência, aquele algo mais, faz com que? Faz com que a pessoa realmente tenha direito a ter esse dano moral indenizado. Ok. Doutora Marcela, consegue explicar para nós aqui alguns exemplos de dano moral que é comum, que acontece no seu dia a dia? São muitos casos de negativação indevida do nome da pessoa no SPC e Serasa, né, que é o famoso nome sujo na praça. Muitas vezes a dívida não é devida e o consumidor, a pessoa fica impedida de fazer compras, fica sem crédito na praça. Então isso causa realmente um constrangimento e muitas vezes é indenizável. Ok. Companhias aéreas, doutora Milena, também acabam causando danos morais para as pessoas? Acabam. Várias companhias aéreas atrasam voos, o que traz um transtorno para a pessoa, né, para o consumidor. Ele pode perder compromissos. Extravio de bagagem. Extravio de bagagem. Muito comum também. Ok. Então, além dessas coisas, um banco, por exemplo, pode gerar dano moral, doutor? Claro. Tem aquele caso típico do banco que faz com que a pessoa fique presa na porta giratória. Será que é dano moral você ter que abrir a bolsa no banco para mostrar o que tem dentro? Ou é o direito do banco de poder também, só vai entrar aqui segundo os limites de segurança? Ele está também o quê? Protegendo o patrimônio de várias pessoas. Ali contém o dinheiro. É dano moral então você abrir a bolsa? Para mostrar? Será que é? Será o que é ou será que não é? Aí que está essa linha tênue do dano moral ou não. Acredito que não, você abrir a bolsa não é dano moral, mas em compensação, você ter que fazer uma revista íntima, tirar a roupa, passar do limite, isso é dano moral, é característico. Depende muito da abordagem, né? No caso concreto que deve ser analisado o limite desse dano, se realmente deve ser indenizado ou não. E o carro que bate no outro, ele causa só o dano material ou também gera um dano moral? A pessoa tem direito a uma reparação aí pelo tempo que ficou com o carro parado e toda a confusão na vida dela? Aí depende também da análise da culpa, né? Porque muitas vezes um acidente de trânsito, a culpa é de ambas as partes, né? Acaba sendo uma culpa recíproca. Então eu acho que vai depender também da análise do caso concreto. Se ficar configurado que uma determinada pessoa causou aquele dano, aí sim acho que é passível de indenização. Ok. Tem uma outra coisa que também está acontecendo muito, doutora Milena, que é o atraso na obra. A pessoa contratou a obra, passa lá os 6 meses de carência e não entrega um apartamento, não entrega uma casa da pessoa. Isso é passível de dano moral? Gera um dano moral também? No meu entendimento, eu acho que gera. Até porque tem um prazo a mais, que eles estipulam um prazo a mais para o já estipulado no contrato. E muitas vezes eles fogem muito além desse prazo já a mais que foi dado, né?
tirando as expectativas da pessoa. Às vezes a pessoa já se programou para morar na residência naquele momento e teve que ser interrompido por causa do atraso. Doutor Cláudio, eu acho que esse é o dano moral clássico. A pessoa tem uma expectativa, ela criou um plano, um sonho, a casa, ela tinha um prazo, a empresa colocou para ela, você vai ter a sua casa, você vai ter, ela planejou fazer aquilo. Chegou no momento, chegou no dia, a obra estava lá ainda, não estava pronto o apartamento. Aí o dano é só a pessoa que sentiu, é o dano moral, é aquele dano pessoal que ofende a alma da pessoa, transcende o mundo. Esse dano é o dano indenizável. E o camarada que chega, vai viajar para um país aí, vai para Noruega, chega lá em Oslo, cadê a bagagem dele? Não está lá, chega sem nada, né? Aquele frio de amargar, ele não tem blusa, não tem nada, o dinheiro que ele tem não dá para ele, não estava planejado para ele comprar roupas. Isso aí gera dano moral também, na sua opinião, doutor? Eu acho que esse é outro dano moral clássico, né? Imagine que situação incômoda, você chegar num país, tem vezes que não conhece a língua, você não conhece as pessoas e ainda tem a sua bagagem perdida, lá pode ter os documentos, você pode ter toda a sua expectativa da viagem. O que fazer nesse caso? É o dano moral característico, comprovado e já pacífico em todos os tribunais. Todos os tribunais já são pacíficos, o entendimento que ocorreu extravio de bagagem, tem direito ao dano moral. O que está acontecendo hoje em dia é que está ocorrendo o quê? Os tribunais eles estão dando uma diversão de quanto é o dano moral, né? O dano moral seria 10 mil? Seria 5 mil? Tem uma média? Tem um valor que normalmente é aquilo ou não? Então, o tribunal vinha considerando que o dano moral estava sendo a expectativa uma média de 10 mil reais. Uhum. O incrível que estamos vendo decisões conflitantes que eles têm considerado o dano moral um pouco ínfimo e colocado ele em 3 mil reais, 2 mil reais, ou até mil reais, ou até não considerando. O que faz o quê? Que estimule as empresas a continuar nessa má geração, má prestação de serviço. Acho que isso é uma coisa interessante, porque se você não põe força nessa questão do dano moral, as empresas acabam relaxando, elas sabem que não vai ter nenhuma punição, não tem nada grave sendo colocado. Por exemplo, eu lanço lá, eu sou de uma companhia telefônica, eu lanço R$14, R$15 como uma taxa num determinado mês. R$15 apenas é pouco para uma pessoa, mas quando você multiplica isso para 10 mil, 100 mil usuários, é muito dinheiro, né? Uhum. E se a justiça não reagir, nós já sabemos, existe estatística sobre isso. De cada 10 pessoas que têm um direito violado, apenas 2 vão na justiça. Olha só, de 10, 2 vão na justiça. E se a gente pensar nessas 2, não vão ser as 2 que vão ganhar. Provavelmente uma vai estar bem assessorada por um bom advogado, outra talvez não esteja tão assessorada, talvez uma delas tenha testemunha no dia, a outra não tem testemunha, né? Então, eu tenho a impressão que no Brasil, se não tiver um mecanismo forte, nós não vamos ter empresas respeitando o direito do consumidor, né? E é por isso que eu acho, o dano moral já veio do nosso direito norte-americano. O direito norte-americano tem uma função, além da pena ser o quê? É o resultado pelo fato danoso, pagar pelo aquele dano, ela tem uma função pedagógica, ensinadora. Ela vai ensinar o quê? A empresa fala assim, não pode ser feito desse jeito. A prestação de serviço não pode ser. É por isso que lá as penas são maiores. Para quê? Para a empresa poder olhar e falar, realmente, eu falhei com o consumidor. Não vale a pena falhar de novo. É por isso que nós brigamos muito, principalmente no nosso escritório, para que o dano seja o quê? Ressarcido. Em qual medida? Na medida em que o consumidor merece. O consumidor sentiu o dano. E é complicado acontecer isso. Não estamos vendo muito. O que acontece são danos morais nessa faixa de 5 mil, 10 mil, que na verdade deveriam ser um pouco elevados. Se é a mesma coisa que acontece aqui nos Estados Unidos, por exemplo, seria multiplicado. Né? Você escorregou no shopping, por exemplo. Não é? Tem uma história interessante lá nos Estados Unidos. Tem um Oscar nos Estados Unidos das aberrações de danos morais lá. Chama Stella Awards, o nome do prêmio. E um dos ganhadores do Stella Awards foi uma mulher que entrou na justiça contra a administração do shopping. E nessa administração do shopping,
o shopping foi condenado porque 2 crianças vieram na frente dela, ela escorregou, o piso estava úmido e ela caiu e se machucou. O que não contaram é que as 2 crianças eram os filhos dela, né? E a mulher foi ressarcida. A Stella, que deu o nome do Stella Awards, é uma velhinha que processou o McDonald's e ganhou milhões lá por causa de uma comida, um erro na comida, ela processou e ganhou. No Brasil, nós vamos ter danos morais nesses valores? O que vocês acham? Vai chegar nisso aí ou não? Eu acredito que não, porque aqui no Brasil o que a gente vê é que a preocupação maior dos juízes, dos tribunais, é não dar um enriquecimento sem causa ao consumidor. Enquanto lá nos Estados Unidos, a preocupação maior é na função pedagógica das empresas, em fazer com que elas não reiterem o ato ilícito. E lá é punindo, né? E lá é punindo. Então lá eles desestimulam a nova prática, né? A reincidência. É interessante isso, porque quando você sofre no bolso, você entende que não pode, né? Uhum. Eu tomei uma multa lá, $900. Nunca mais eu cometo infração nos Estados Unidos, já sei que não pode. Vale a pena. Não vale a pena. No Brasil, a multa é pequenininha, isso aí eu pago, né? Será que nós não precisamos ter estrutura mais forte, as pessoas entenderem mais que elas têm direito ao dano moral? Com certeza, eu acho que o dano moral ainda, as pessoas têm um pouco de medo, receio, vou até a justiça, vou até o juiz, e elas ficam o quê? Afastando, falando assim, não vou atrás desse meu direito. E esse direito, na verdade, é dela. Ela merece essa indenização, ela passou por essa situação constrangedora. Então isso é incentivado muito as pessoas fazerem, principalmente lá fora, quando as indenizações são mais altas. Por quê? Porque a pessoa olha e fala, vale a pena passar por isso, pelo esse estresse. Não é fácil enfrentar o juiz, na frente do juiz, não é uma situação agradável ir até o fórum, não é uma situação fácil, mas o que acontece? A pessoa tem o direito. E se o dano moral ficar muito pequenininho, aí ela vai falar assim, vou ter que pagar o advogado ainda, eu acabo não entrando. Aí é um desestímulo para ela para fazer. E é muito provável que se repita com os consumidores, em virtude de que não... Para eu entrar com uma ação de danos morais, eu tenho que contratar um advogado ou eu posso fazer isso e ir diretamente lá no fórum? Tem uma maneira de fazer sem ter custo de advogado? Então, com a lei dos juizados especiais, né, a lei 9.099 e 95, até 20 salários mínimos a pessoa pode entrar sem advogado. Ela pode ir até lá, ela vai redigir oralmente a sua reclamação e essa reclamação vai até o juiz vai mandar citar a empresa e seguirá o processo normal. Acima de 20 salários mínimos é necessário um advogado para acompanhar o processo. O bom de você sempre ter um advogado é que é um especialista da área. Como existe o médico especialista, existe o advogado especialista, o engenheiro especialista, o especialista da área, o advogado vive para isso, vive para fazer a ação e o processo. Então terá um acompanhamento mais especializado. Uma coisa interessante que a gente precisa saber, nos Estados Unidos, por exemplo, não é obrigatório ter advogado em nada. Você pode divorciar, você vai lá, você mesmo faz a petição lá, assina e entrega. Você quer entrar com uma ação contra uma batida? É você que vai lá, escreve o que você quer e tem o resultado. E o americano contrata advogado. Por que ele contrata advogado? Porque ele confia no especialista. Ele sabe que cada macaco é no seu galho, né? Como fala? Cada macaco é no seu galho. É isso. Tá bom. Espero que você tenha gostado do nosso debate aqui sobre danos morais. Nós voltamos no outro dia para falar sobre outros assuntos. Obrigado e até a próxima.